E aí, pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo muito especial aqui no meu canal, no canal no YouTube Duda Garbi, onde você sempre encontra uma entrevista muito especial neste quadro que é Saudade do Tricolor, onde muitos personagens da história do Grêmio atual e de mais tempo, né, já passaram. Então, antes de mais nada, te inscreve, né, ativa a notificação, deixa o seu like, que aí é legal, o vídeo fica relevante, a gente pode seguir fazendo este trabalho maravilhoso que é ouvir pessoas relevantes, assim como o ex-presidente do Grêmio, Guerreiro, que está aqui comigo hoje, José Alberto Guerreiro, um presidente que foi campeão da Copa do Brasil de 2001 e tivemos outros episódios. Seja muito bem-vindo, presidente Guerreiro. Estou muito contente de poder entrevistar o senhor e sanar algumas dúvidas que eu acho que tenho certeza que a torcida do Grêmio está curiosa para relembrar. Prazer é meu, Duda. Sou um grande admirador do teu trabalho e fico muito honrado de fazer essa entrevista contigo. Muito bom, muito obrigado pelas palavras. Deixa eu começar aqui, porque, bom, presidente, o senhor já pediu para não falar senhor, né, fora do ar. Eu vou tentar, mas me perdoe se por acaso sair. E não tem pergunta que não possa ser feita, viu? Mais esse detalhe. Não, maravilha, ótimo. Acho que a gente tem bastante coisa legal para falar, porque foi uma gestão de 99, 2000, 2001. 4 anos. 4 anos, em 2002, né? Então, ou seja, 4 anos em que o Grêmio aconteceu muitas coisas. Para você que não lembra, o Grêmio teve a parceria com a ISL, o começo e o final, e problemas. Copa do Brasil, um título maravilhoso, com um dos times mais lindos que o Grêmio fez nos últimos anos. E o famoso caso Ronaldinho, ou seja, muitas coisas que o Guerreiro participou. Mas antes de mais nada, eu quero saber, presidente, como é que a presidência do Grêmio apareceu na tua vida? Vamos começar assim essa entrevista. Pertencia a grupos, né? E foi seguido aqueles anos vitoriosíssimos do Grêmio, né? Do presidente Fábio Koff, em que o Grêmio ganhou Copa do Brasil, ganhou Campeonato Brasileiro de 95 e tal. Mas nós tínhamos um grupo bastante grande no clube e me escolheram para ser, vamos chamar assim, o candidato da oposição, obviamente sabendo que não havia nenhuma possibilidade de vitória, uma vez que o presidente Fábio tinha lançado o Cacalo. Tá. Então, o senhor está falando 97, né? Então, né? A eleição 96, anterior a que o senhor final ganha. de 96, exatamente. Né? E aí, olha, não tem problema de perder a eleição. Né? Se é para manter as ideias que nós temos, o que nós pensamos, não tem problema nenhum. E aí aconteceu que eu fiz uma votação que foi uma surpresa geral, né? Porque tu vê, tendo o presidente Fábio Kopp apoiando, muitos outros presidentes apoiando o Cacá. Eu, num conselho que foram 256 votos, se não me engano, eu fiz 105 votos, era uma votação extraordinária naquela. Bom, aí o Cacá assumiu o clube, continuei sendo conselheiro, todas as vezes que pude apoiei, me lembro quando o Grêmio ganhou a Copa do Brasil, estive lá com o Grêmio, enfim, todas essas coisas. Aí passei a ser um candidato natural em 1999, né? Posterior a quando o Cacá terminou a gestão dele. E como era um desejo mesmo, em 99 fui candidato, aí ganhei a eleição, né? E depois, em 2000, né, novamente fui reeleito. Essa é assim que o senhor entra, então. É aí que eu entro. E como é que a ISL, eu não sei se eu estou pulando algum tempo pela cronologia, eu sei que tem o ano de 99, né? Mas a ISL acaba sendo em 2000, se eu não me engano, né? Porque claro, quando o Grêmio faz aquele time. Mas como é que a ISL chega até vocês? E qual era a promessa? Para quem não sabe, a ISL era a maior empresa de marketing. De marketing do mundo. Do mundo, né? A maior empresa de marketing do mundo. Bom, ela tinha como seus clientes a FIFA, né? A ATP, a Associação de Tênis Profissional. De Tênis,
né? Então, ela tinha uma credibilidade mundial. Bom, o Grêmio negociava com o Coque Tavares, né, uma parceria. Porque, diga-se de passagem, o ano de 99 do Grêmio era terrível. As condições financeiras do Grêmio eram terríveis. O Grêmio tinha muitas dificuldades, né, para cumprir as suas obrigações. Já vinha do ano anterior, mas tinha que se ter muito cuidado. Nós já éramos calejados com a questão de segunda divisão, enfim, nós tínhamos que enfrentar o campeonato. Fizemos uma equipe razoável, né, sem gastar absolutamente nada, ou muito pouco, né, contratações as mais modestas possíveis, né? Bom, mas sempre, e era o momento de se fazer parcerias, né? Os clubes todos no Brasil, o Palmeiras tinha a Parmalat, né? O Flamengo ensaiava uma parceria com a ISL, e nós O Corinthians estávamos tinha, se eu não me tratando... engano, o Excel, o Banco Excel, O Banco Excel. O Vitória, acho que também fez. Era realmente uma Era o entrada de momento empresas, disso. né? E especialmente por uma grande razão: a mudança da lei do passe, que aconteceu justamente nesse momento. Então, os clubes ficaram sem o seu maior ativo, que era a possibilidade de venda de jogadores, né? O grande erro neste momento, não que eu estou dizendo que a lei não teria que ser feita, não é nada disso, mas tinha que ter havido um tempo de transição, né? Depois eu tenho certeza que tu vai falar no caso do Ronaldinho, eu vou explicar Vamos. isso, né? Eu vou explicar isso. Então, todos os clubes que tinham jogadores sob contrato, ao final desse contrato, o jogador estava livre e o clube não tinha nenhum direito sobre esses jogadores. E aí tinha uma grande discussão. Vem cá, mas os contratos Quieto. anteriores à lei, eles são a vigência deles é pela lei antiga ou pela nova? Então isso foi uma grande discussão, né? Então isso foi uma coisa que marcou muito a gestão. E por esta, de repente, falta de ativo, que todo mundo fala que a Lei Pelé, não tem nada mais de Lei Pelé, porque ela foi muito modificada na Câmara e coisa, né? Bom, então por isso é que surgiu essa questão dos clubes terem que fazer parcerias, né? E com o Grêmio não foi diferente. Mas, Então nós mas a estávamos para... ISL chega até vocês prometendo, Vamos eu lá, lembro que era um caminhão de dinheiro, se eu não me engano, era 2 milhões e meio vamos de lá. dólares mensais, Era... e poucas contrapartidas. Não era muitos benefícios para poucas contrapartidas na época? Não, vamos lá. O contrato era muito bom para o Grêmio. Tanto é que ele foi aprovado em todas as instâncias do clube, né? Conselho consultivo, o primeiro que eu expus tudo que estávamos oferecendo. Fiz um jantar na minha casa, na época eu morava numa casa, tá? Foram todos os ex-presidentes do Grêmio, à exceção do Fábio Kopp, que casualmente foi a pessoa que me ligou para dizer que a ISL pretendia conversar com o Grêmio, né? Queria conversar com o Grêmio. Na época, o doutor Fábio, né, um grande gremista, era o presidente do Clube dos 13. Então, as coisas iam para lá. Eu não sei se ele, de alguma forma, teve alguma parceria ou se alguma parceria ou alguma influência sobre essa indicação do Grêmio, mas sempre que ele podia, ele tentava ajudar o Grêmio. E na época, tudo levava a crer que era um contrato maravilhoso para o clube, né? Passou no conselho, enfim, se discutiu tudo. Depois que deu errado, teve um monte de gente dizendo que não aprovava, mas isso é da vida, isso é das coisas. Bom, então, basicamente, a parceria visava, né, a formação de atletas. Eles tinham uma grande expectativa de que o Grêmio, por ser um celeiro, e até hoje o é, de formação de jogadores, né, faria com que a ESL tivesse grandes lucros com isso.
né? O Grêmio tinha uma participação na formação desses jogadores, mas que eles teriam a possibilidade de negociar. Por que era importante isso para o Grêmio? Porque a SL era uma empresa mundial. Então, a negociação com os clubes a nível mundial seria muito facilitada em função disso. Mas aconteceu que a ISL Mundial faliu. Já vamos chegar lá. Já vamos chegar lá. Antes da parceria ruir, né, da ISL falir e de problemas financeiros que o Grêmio entrou e acarretou pela parceria não ter dado certo, eu queria, quando a parceria ainda estava de pé, em que vocês fazem um time de galácticos, né? Dá para dizer assim, Astrada, Mato, traz o Paulo Nunes de volta, é uma festa de gigantesca no Olímpico para apresentação de jogadores, o Zinho vem, enfim, era um baita time. O time eu estou falando antes de 2001, né? Porque daí tem uma limpa, sim. E aí tem um belíssimo time, aliás, que também na gestão do senhor, então há um mérito gigantesco no título de 2001 que é impressionante. Mas aquele ano de 2000 ele é muito estranho, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a montagem dessa equipe, por gentileza. Bom, a questão da montagem é o seguinte, era uma parceria nova, né? Era uma situação bastante diferente, né? A ISL comprava os jogadores, era a ISL que definia. E a visão de marketing da compra dos jogadores era da ISL. Então, a ISL tinha a prerrogativa sobre isso. Nós, obviamente, que aceitamos, não vamos tirar nenhuma. E aí eu te confidencio uma coisa. Uma das maiores decepções que eu tive no futebol foi com um jogador chamado Astrada, tá? Porque eu o conhecia muito, eu acompanhava muito o futebol argentino, ele era o capitão e líder do River Plate, tricampeão da América, né? E multicampeão argentino. E lá ele era um líder, um jogador de garra, enfim, era um leão dentro do campo. Eu fiz um esforço junto à ESL para trazê-lo. E o jogador aqui não deu certo. Então, tu vê que às vezes as maiores convicções não dão o resultado que a gente espera, né? Trouxemos o Paulo Nunes, que era um jogador que em 99 foi o goleador da Libertadores da América e campeão com o Palmeiras. Aqui já não era o mesmo jogador, né? Então, muitas coisas aconteceram. Talvez o grande erro fosse nós não tivéssemos feito a equipe mais devagar, entende? Trazendo os jogadores e tentando experimentar. Foi o que aconteceu em 2001, né? Porque nós tivemos a oportunidade de ver quais eram os que não davam certo e promovemos alguns da base e fizemos um grande time. Aliás, eu tenho uma história do time de 2001 que eu sempre conto, nunca em público, mas depois que o Tite abriu isso, né, agora eu conto até publicamente. No ano 2000, nós perdemos até o Campeonato Gaúcho para o Caxias, né? Enfim, e em 2001 eu mandei procurar o Tite em Caxias do Sul, tá? Pedi que o meu amigo Paulo Pelai, por sinal, desejo aqui que ele se recupere logo, que está passando por um problema de saúde, né? Fizesse um contato com o Tite, tá? E o Tite veio conversar comigo no Olímpico. Tá? E a primeira pergunta para o Tite me fez foi a seguinte: puxa vida, em 2000 eu ganhei o Campeonato Gaúcho, esperei todo o segundo semestre do ano 2000 por uma proposta para um clube e não apareceu, de ninguém. Por que agora, em 2001, o senhor me procura? Tite, eu acho que tu é um excelente treinador, tu vai aprender muito num clube grande, mas eu acho que tu é um excelente treinador, tu tem todo o potencial. Agora eu vou te explicar por que eu não te trouxe. Tu é um treinador do interior. Se eu te trago no campeonato nacional e tu perde 3 partidas seguidas,
a torcida me obriga a te tirar do clube. Tá? Eu te trazendo num Campeonato Gaúcho, primeiro que se tu perder 3 partidas, eu vou te tirar mesmo. Agora, porque não pode perder 3 partidas seguidas do Campeonato Gaúcho. Mas te dá um tempo de tu trabalhares isto. Né? Aí ele entendeu, aí ele queria também trazer um auxiliar técnico de Caxias. Cheguei aqui, cara, tem aqui no Grêmio um treinador das categorias de base que é maravilhoso, e como tu vai ter que usar jogadores da categoria de base, o Grêmio tem bons jogadores na categoria de base, conversa primeiro com o Kleber Xavier. Hein? Até hoje eles me acham que eu sou, né, eu sou o pai dessa parceria que já deve durar aí 20 anos. Né? Mas tu vê como as coisas acontecem em futebol. Né? E que bom que as coisas são assim. Né? Então, foi assim que as coisas aconteceram, mas o time de 2000 realmente, para mim também, foi uma grande decepção. Nós tínhamos jogadores de nome. Nós tínhamos grandes nomes, mas não tinha um time. Nós não conseguimos fazer com aqueles jogadores um time de futebol. Isso acontece, infelizmente. Me lembro do Flamengo que contratou. Sim, me lembro do Flamengo que contratou o Sávio, o Romário, o Edmundo, e não deu. Né? Agora, o Zinho, eu te digo o seguinte, que cidadão. Aí, que não, eu ia jogador de dizer futebol. isso, presidente. Eu conversei com ele no mesmo quadro que a gente está conversando aqui e perguntei sobre 2000, né, e 2001, e ele falou, a gente tinha grandes nomes, mas não tínhamos um time. 2001 foi uma mudança gigantesca. Bom, ele jogou muita bola no Grêmio, ele foi espetacular, assim, espetacular. do início ao fim. Eu acho que foi a época da maturidade dele como jogador de futebol. Né? Os jogadores têm o seu momento de maturidade. E ele foi um excepcional. Ele e o Marcelinho Paraíba, que verdade. Jogava demais, aquele jogador. Mas porque a gente acabou entrando em 2001, eu quero voltar um pouco. Eu quero entender ali, porque se vê como, né, como a sua gestão tem altos e baixos, né? E é uma loucura, uma montanha-russa mesmo. Quando a parceria com a ESL começa a ruir, e o senhor vê assim, teremos problemas aqui. Aqui teremos problemas. Tem problemas também em questão de ordem financeira. O senhor é investigado, teve processos, enfim. Coisas que acabaram indo para diante, né? Para 10 anos depois, tudo mais. Mas eu queria entender, quando na parceria ali ela começa a ruir a ponto de, não vai dar certo, né? E eles avisam para o senhor, falimos, acabou, não tem. Na verdade, eles nunca fizeram esse aviso. A percepção nossa se deu a partir do momento que os aportes que eles tinham que fazer no clube passaram a não ser feitos. Né? Então, o departamento jurídico do Grêmio, né, a quem eu saúdo até hoje, o Dr. Jaime Eduardo, o Mero Bellini, enfim, cuidaram dessa questão com muito jeito e com muita coisa. Né? Porque nós estávamos na mudança da lei dos jogadores. Era uma coisa nova, uma parceria, em que nós tínhamos compromissos, né, com a ESL e a ESL conosco. Então, para destratar isso, era uma coisa bem complicada, né? Porque nós abrimos mão das verbas de televisão da época, que não eram nem um pouco significativas, em troca dos valores que eles repassariam ao Grêmio. Então, eles continuaram querendo ficar com as receitas da televisão, mas sem fazer os repasses dos valores que o Grêmio precisava. Né? E aí começaram os rumores de problemas na ESL no mundo todo, né? No Flamengo, na FIFA, né? Todo mundo sabe, né, os problemas que aconteceram na ESL. Aqui não foi diferente. Né? Aconteceram problemas gravíssimos. Né? Eu sempre digo, e estão aí quem quiser ver, existe o processo e está lá muito claro, nada que afetasse qualquer verba do Grêmio. Os problemas foram dentro da ESL. O meu problema é que foi usado o Grêmio para atitudes não
vamos dizer assim, republicanas dentro da ISL. Né? Então, em determinado momento, houve um entendimento que eu poderia coibir isso. Né? Não era minha função nem nada. Tanto é que eu tive todas as minhas contas no Grêmio aprovadas por unanimidade, em todos os anos. Isso ocorreu depois que eu saí da presidência do Grêmio. Né? Mas esse é um fato já passado, já resolvido, eu fui julgado 2 vezes no Conselho do Grêmio, fui absolvido as 2 vezes dentro do Conselho. Né? Então, esse é um fato passado e que memória não boa para o clube nem para ninguém, mas tivemos que passar por isso. Vamos seguir um pouco adiante, porque eu acho que não é tão simples agora falar do Ronaldinho. A gente falou da ISL aí, a parceria. Eu acho que é muito simples. Simples? Hoje eu acho. Na época foi um horror. Mas hoje eu acho muito simples. Bom, porque, então. Sabe por quê? Eu ia ser direto assim. Quem era o responsável para saber se o tal do contrato vou tentar ser melhor a pergunta, acho que vou formular melhor. O contrato, primeiro, foi firmado antes da lei, perfeito? Isso todo mundo sabe, certo? Sim. Tá. Certo. Quem era o responsável na área, não sei se era o doutor Homero Bellini, que, aliás, eu o conheço, e é uma pessoa sensacional, e sei que fez muito pelo Grêmio no pós-Ronaldinho também. Por que não conseguimos reverter a situação, já que o contrato realmente estava assinado antes? Qual era o entendimento? Por que o contrato não foi renovado antes? Por que o Assis enrolou? Pelo amor de Deus, me explica. Essa é uma discussão. Mas tu vai entender com muita clareza o que aconteceu. Primeiro que o contrato do Ronaldinho foi assinado em 1998, tá? Na gestão do Kaká. E, aliás, deixar aqui muito claro, a gestão do Kaká fez o que poderia fazer com o Ronaldinho. Não há nenhum tipo de erro no que foi feito. Contrato de 3 anos era o máximo que poderia se fazer. E da seguinte forma, era um jogador que estava surgindo. Né? Depois de estourar, todo mundo, isso, aquilo. Ele ganharia 20 mil no primeiro ano, 30 mil no segundo e 40. Os números são mais ou menos esses. Tá? São mais ou menos esses. Em 99, nós já passamos a pagar o máximo do salário dele. Tá? Então, ele nunca ganhou 30, passou de 20 para 40, dobrou o salário dele, porque nós reconhecemos que ele era um jogador diferente. Aí o dirigente tem que ter muito cuidado. Tem um monte de jogadores surgindo da categoria de base. Depois que o Ronaldinho se tornou o que se tornou, ele fala, mas isso aí vocês tinham que ter visto. Não, ele era um jogador igual a outros que estavam surgindo, tá? Tipo Tinga, tipo outros, né? que Eduardo Costa, todos esses aí. Né? Bom, fizemos o que tínhamos que fazer. Propostas para a renovação do contrato, dobrando, triplicando o salário, foram feitas diversas. Mas tem uma coisa, em futebol que é o seguinte, o jogador só renova se ele quiser. Se ele não quiser, não renova. A única coisa que eu tenho uma certa tristeza, mágoa não tem, porque já passou isso, mas é o seguinte, eles diziam que... eu vou te contar um episódio para te saber como as coisas fluem. Por favor. Num determinado momento, o Grêmio recebeu uma proposta de um clube espanhol, tá, pelo Ronaldinho. E como eram valores significativos, eu resolvi, tentei falar com o Assis, ele não estava no Brasil, chamei a dona Miguelina, tá, que foi acompanhada da filha lá no Estádio Olímpico. Estava eu, o Denis Abraão, e acho que mais uma pessoa que eu não me lembro agora. Eu expliquei tudo para ela, que era um contrato muito interessante e que eu não tinha vontade nenhuma de fazer um negócio naquele momento, ele era um menino ainda, mas que eu não poderia deixar de dizer isso à família que estava recebendo, né, aquela proposta, que era uma proposta que possivelmente mudaria toda a vida deles. Né?
ela pediu por amor de Deus que nós não fizéssemos um negócio, que o Ronaldo não tinha estrutura para sair do Brasil naquele momento, que ela não podia acompanhar, porque ela era merendeira numa escola do Estado, ela não ia perder o emprego dela, que ela trabalhava há muitos anos. Enfim, tudo isso. E me pediu um emprego para a filha lá no Grêmio. O que eu, imediatamente, a guria era estudante, não me lembro mais do que, consegui coloquei a guria lá. Quem se lembra sabe que ela trabalhou 2 anos lá no Grêmio, Acho que é a nessa Daisy, época. né? Não é Daisy o nome dela? Desde, exatamente. Ela trabalhava no marketing do Grêmio. Né? Bom, então era esta relação que se tinha com o jogador, e o jogador, se vocês pegarem todas as entrevistas da época, dizendo amores ao Grêmio, todas as coisas. Bom, se discutia muito internamente, né, se o contrato valia ou não valia. Bom, esse assunto foi falar na FIFA. O Ronaldinho, ninguém se lembra mais, mas ficou 6 meses sem jogar futebol. 6 meses. Desta discussão do Grêmio com o Ronaldinho surgiu esta solidariedade que existe hoje pela formação de jogadores. Tá? A FIFA determinou que o Grêmio recebesse, na época, 5 milhões de dólares pela formação do jogador. Então, quer dizer, era um assunto aonde mais poderiam ser discutidos. Nós entramos na Justiça do Trabalho e a Justiça do Trabalho sustou, entendendo isso que tu me perguntaste. Mas se era um contrato que era regido por uma lei anterior, como é que ele se transforma antes do término desse contrato? Né? Então, isso foi uma discussão feita na FIFA. Tá? E a FIFA optou por criar o mecanismo esse da solidariedade, enfim, e claro que o Grêmio não recebeu muito, nem 1/3 do que valia o jogador. Mas foi esta circunstância, né? E que o Grêmio, na minha visão, e de todas as pessoas que trabalharam, eu não sou advogado, eu sou economista, né? O Grêmio fez o possível. Tá? Olha, veja só, um jogador não jogar 6 meses porque estava se discutindo esse assunto, mostra a efetividade das coisas que o Grêmio fez. Tá? O azar foi que aconteceu isso na mudança da lei. Né? Aliás, aconteceu. Hoje isso é normal, né? Hoje todo mundo sabe. Os jogadores, quando terminam, saem de graça, entre aspas. Né? Mas eu queria saber, assim, na tua opinião, em algum momento, eles entenderam o contrato. Eles, quando eu digo Ronaldinho e seu staff, entenderam que a lei tinha uma brecha antes do Grêmio. Vocês já sabiam que poderia ter essa brecha. E o Ronaldinho / staff fez tudo pelas costas do Grêmio. Tu entende isso? Tipo assim... Isso sem dúvida nenhuma. Eles já tinham um contrato, né, com o Paris Saint-Germain há 6, 8 meses antes, quando ele dizia para nós que não tinha, né, não respondia às nossas tentativas de renovação de contrato. A única coisa que eu fico chateado é que os caras dizem o seguinte, que tinham jogadores que ganhavam mais que ele no Grêmio. Olha, até meia verdade isso, mas vamos dizer que tivesse. Eu só posso aumentar o salário de um jogador se ele aceitar receber esse dinheiro. Ele não aceitava receber nada que fosse diferente do que ele tinha contratado. Justamente para isso, né? Para poder sair em breve. Exatamente, para sair quando... Então, quer dizer, foi planejado por eles? Foi planejado por eles. O Grêmio não tinha o que fazer para obrigá-los a fazer um novo contrato. O Grêmio tinha a possibilidade de discutir isso na FIFA, como o fez. E levaram 6 meses nessa discussão. Tive 2 vezes na Suíça, tratando desse assunto, dizendo, inclusive, que com isso eles iriam acabar com o clube formador, porque seria muito interessante, né? Os clubes formam jogadores e vêm outros aqui e pegam, né? Sem nenhum... Foi aí que apareceu essa
Um mecanismo de um solidariedade. mecanismo de solidariedade. Então, quer dizer, se não serviu para nada, serviu para isso, mas foi um momento bastante difícil, mas eu te digo que eu tenho a mais absoluta certeza que o Grêmio fez tudo o que poderia. Tá? E não foi por questões salariais, não, foi por uma intenção de arriscar. Tá? A intenção de arriscar, de sair liberado. Acho uma grande bobagem, né? Porque hoje se sabe os valores que receberam por esse pré-contrato e tal. Numa venda do Grêmio, ele ia receber muito parecido com isso. Se ele tivesse definido isso, se ele chegasse para o Grêmio e dissesse, olha aqui, eu quero 50% do que for vendido, o Grêmio ia ponderar e ia ver, talvez faça isso, fizesse isso, né? Para acabar com a discussão. Não, não foi o caso, foi... E o que mostra muito isso é que a história dele depois mostrou diversas ações nesse sentido. Eu não desejo mal, pelo contrário, acho que foi um dos maiores jogadores que o futebol já viu, né? Infelizmente, né, foi esse o encaminhamento das coisas. Mas ainda tem um outro episódio. Quem teve ideia da faixa "Não vendemos nossos craques", que tem uma famosíssima foto, que é o senhor em frente à faixa e a ideia não foi entrada. Minha. A ideia não foi minha, mas eu quero te dizer o seguinte: foi a maior, vamos dizer assim, ação de marketing que um clube já fez. 20 anos depois, tu me faz essa pergunta. Não conheço nenhum outro tipo de ação de marketing que tem esta memória dentro do Grêmio. E os caras falam isso por causa do Ronaldinho. Agora, com aquilo, o Grêmio vendeu o Eduardo Costa para o Bordeaux da França. O Bordeaux da França por 6 milhões de dólares. Vendeu o Scheid ao Celtic. Para o Celtic por 6 milhões de dólares. Vendeu como é que era o centroavante, aquele que eu vendi para o Japão. Tá? Para o Japão? Como é que é? Para o Japão e por um dinheiro muito interessante. Magrão? Não, era um guri das categorias de base, um guri que teve um problema na certidão de nascimento. Rodrigo Grau. O Rodrigo Grau. Então, quer dizer, na verdade, aquilo chamou a atenção e o Grêmio vendeu diversos jogadores em função daquilo. Tá? Como o Ronaldinho saiu de graça, né, isso marcou. Tá? Mas a intenção era demonstrar que nós tínhamos craque. Não fui eu que inventei, não foi nada, mas eu assumo, foi tudo eu. Tá? Não, presidente. Presidente, depois... quem é o pai da criança, presidente? Não tem problema. É isso aí, não vamos remover essas coisas. Tá? Eu digo que foi uma oração de marketing por isso, né? Até hoje se fala nisso. Isso é verdade. Olha, bom, eu vou falar, isso foi 2001, eu tinha 18 anos de idade, ou seja, eu estava na flor da idade. Era 2000, então, isso era 2000. Eu tinha 18 anos de idade. Só quero te dizer uma coisa, observa com quem é que o Grêmio tinha parceria nessa época. Né? Com a ISL. Todas são conjunturas da coisa. Né? Tu acha que, por exemplo, eu faria uma apresentação de jogadores no Estádio Olímpico, com um cavalo branco andando em roda? Show da Ivete Sangalo? Então, vem cá, é que contextualizar as coisas depois de 20 anos é difícil, né? Mas o momento era aquele. Né? Nós estávamos numa nova... e o estádio lotado. Né? Sim, eu lembro. Apresentação de jogadores com o estádio lotado. Onde é que tu viu isso em outro momento da história do Grêmio? Né? Então, são coisas assim... que é difícil repor, né, coisas que já aconteceram e tu levar tudo que as circunstâncias daquele momento é muito difícil. Olhando para trás agora, tá, para nós fecharmos os episódios ISL, Ronaldinho e faixa, olhando para trás, o que o senhor mudaria, se é que o senhor mudaria alguma coisa, o que hoje o senhor fala para os teus guris aí, que a gente sabe que são todos gremistas e tem uma idade já avançada, então eles tinham consciência, não sei se eles falavam alguma coisa para os senhores assim, fiz bem, fiz mal. Olhando para trás, mudaria, não mudaria? Eu tenho uma filosofia de vida que eu me arrependo do que eu não fiz.
as coisas que eu fiz. É muito difícil eu me arrepender, porque quando eu tomei aquela decisão, eu me cerquei de tudo que eu poderia para tomar aquela decisão. Claro que depois, eu sabendo que a ISL faliu, eu não faria o contrato com a ISL, né? Mas, quando fiz, olha, o Grêmio foi invejado por milhares de clubes, né? Por vários clubes, né? Todos queriam fazer. Não deu certo, não deu certo. Não tinha nenhuma possibilidade de saber que a ESL era vamos dizer assim, uma bolha dentro dessa coisa. Então, isso foi ruim. A questão do Ronaldinho, puxa, claro que se eu pudesse manter o Ronaldinho, se eu pudesse ter feito um grande negócio para o Grêmio, eu desejaria muito. Agora, não dependia só do Grêmio. Hoje nós vemos jogadores com contrato em vigor que dizem que não querem mais jogar no clube. E o clube se obriga a vender os jogadores. Se antigamente existia uma ditadura dos clubes em relação ao jogador, eu sou do tempo que o Grêmio, por exemplo, com o Alberto não quis renovar o contrato, nunca mais o Grêmio renovou o contrato do coisa. Ele não pôde ir para lugar nenhum. Mas hoje é o contrário. Hoje muitos, né, jogadores dizem que não querem mais e vão embora tenham um contrato em vigor, né? Então, são coisas que têm sempre dois lados. Mas é difícil de dizer o que eu não faria, né? Tem algumas contratações que eu não faria. Depois, por sinal, eu quero dizer uma coisa aqui para o meu querido amigo Márcio. Eu quero fazer uma retificação. Ele me disse que não foi ele o Jacaré. Acho que não foi mesmo, mas foi antes dele. Não foi na minha gestão. Eu tenho muitos jogadores que eu não traria, ele falou mesmo. O Jacaré não. É verdade, ele falou mesmo. Eu liguei para ele para brincar com ele. Disse, pai, é mesmo, foi antes. Presidente, essa pergunta eu falei olhando para trás sobre as coisas que aconteceram, ISL, Ronaldinho, barará. Embora a sua gestão tenha esses episódios que foram negativos, de certo caso, porque o Grêmio faz uma parceria que não dá certo, que pode ter até, quem sabe, tem gente que faz a leitura que pode ter colocado o Grêmio na segunda divisão pelas dívidas que acabou contraindo. Perdeu um jogador que, embora tenha feito todo o esforço e não conseguiu, agora o senhor ganha uma Copa do Brasil jogando um futebol exemplar, que eu posso colocar aqui, que se eu não me engano depois nós vamos falar dessa questão aí da segunda divisão por dívida. Espera um pouquinho, se fosse por dívida, em 2001 o Grêmio não ganhava nada, o Grêmio sequer tinha patrocínio na camiseta em 2001, pós-ISL. Se tu olhares os jogos do Grêmio de 2001, não tem nada escrito, por sinal a camisa mais bonita que eu já vi, porque não tem nada escrito, é só o manto sagrado tricolor. Tenho várias aqui em casa ainda que guardei. Como é que o senhor pagava o Marcelinho Paraíba, o Fabiano, o Rodrigo Mendes? O Marcelinho Paraíba foi o maior negócio que o Grêmio fez. Não fui eu, o Grêmio. Né? Porque surgiu a oportunidade de se contratar o Marcelinho Paraíba. Né? É um jogador folclórico incrível. Tem histórias que eu poderia contar, mas aí nós precisávamos. Eu entrevistei ele já. Ele é um cara. Mas ele é uma figura maravilhosa. Tá? Mas se tu conversa muito com ele, tu não bota ele no campo domingo pelas coisas que ele te fala. Né? Bom, e surgiu a oportunidade de contratar o Marcelinho Paraíba. E eu arrisquei. Os caras queriam 4,5 milhões de dólares por ele, eu aceitei. Mas era assim, 6 meses de carência e 6 para pagar. Tá? E nós tínhamos algumas possibilidades, nós teríamos a possibilidade de pagar esse jogador. Mas o que aconteceu é o seguinte, que ele fez um primeiro semestre tão bom no Grêmio em 2020, que nós vendemos ele por 6 milhões, tá? Não pagamos nada. Ele ganhou a Copa do Brasil para o Grêmio e o Grêmio ainda lucrou 1,5 milhão com ele. Essa é a história do Marcelinho Paraíba. Mas o que eu ia contar de folclore não tem nenhum problema de contar, porque lá no Grêmio todo mundo sabe essa história. Nós acertamos o Marcelinho Paraíba e tinha uma cláusula que dizia que ele tinha que receber 100 mil reais de luvas.
Vê como os números eram completamente diferentes de Nossa, hoje. hoje, nossa, 100 mil reais é um troco, né, no futebol. Bom, e aí pedi para o Verade, tá? Manda fazer o cheque lá. O Verade veio com o cheque, mostrou, e o Marcelinho pegou o cheque, olhando, olhava para mim, olhava para ele. E aí eu não lembro quem foi, eu acho que, não me lembro, alguém que estava na sala. Vem cá, mas qual é o problema? Não, eu queria em dinheiro. Puxa vida, na época o Grêmio tinha um banco ali no primeiro andar, eu sei que levou 2 horas para vir um caixa forte para trazer 100 mil reais e pá, tá? Eu não assisti, mas depois as pessoas me contaram. Aí botaram 100 mil em cima da mesa, ele foi lá, contou tudo, pegou 2 mil. A senhora pode guardar esse para mim? Pode guardar o resto para mim. Meu Tá? Deus! Aí tu vê que figura maravilhosa. Que figura maravilhosa. Então, o futebol tem histórias fantásticas. Tem Bom, outra, vou contar outra. Vai, por favor, Essa, por favor. Essa é maravilhosa. Nós fomos jogar em Curitiba, um jogo Copa Sul, acho que me lembro. O Grêmio tinha um jogador chamado Macedo. Uhum. Um dos jogadores que tinha um raciocínio mais rápido que eu conheci na vida, mas também era uma pessoa de muita dificuldade de conviver com ele. E no avião, sabe que os jogadores, as gozações entre eles são coisas fantásticas, né? E aí os caras perguntam, Macedo, o que tu está fazendo com o dinheiro que tu ganha? Tu jogou no São Paulo, agora está no Grêmio, tu ganhou um bom dinheiro, hein? O que tu está fazendo? Boto tudo nos boi, eu tenho uma fazenda lá, estou nos boi. Aí um gaiato está perguntando, mas quanto tu está pagando por essas boi e vaca aí? 70. Não pode ser. Então isso aí é boi sem dente. O cara, não, mas tu examinou os dentes do boi? Não, chegamos lá no Curitiba, tá, daqui a pouco no Verade, aquela figura maravilhosa, né? Presidente, o Macedo sumiu. Que horror, rapaz. Tá, mas o que é? Eu acho que ele tem alguma coisa por aqui, alguma ex-namorada, alguma coisa. Então fica quieto, vamos ver o que vai acontecer. Não deixa a imprensa ficar sabendo, a gente sempre preocupado com o nome da imprensa. Tá? Chegou 8h30 da manhã, o Macedo apareceu. Tá, mas o que eu... Não, ele foi a Araranguá, não sei o que, era uma cidade de São Paulo. Mais Santa Catarina, Araranguá. Não, é para Araçatuba, alguma coisa lá de São Paulo, na fazenda dele para ver se os boi tinham dente. Ficou com isso na cabeça, desesperado. Tu vê o primarismo da coisa, né? Mas Presidente, para a gente finalizar, o senhor também era presidente quando o Grêmio foi roubado da Copa do Libertadores de 2002, né? Essa é uma das grandes frustrações que eu tenho na vida. Tá? Mas eu tenho uma alegria que eu quero registrar aqui. Por favor. Até hoje eu sou muito orgulhoso. Até hoje a minha gestão é recordista em vencer Grenais. Né? Nós ganhamos 8 Grenais e empatamos 5 seguidos. Então, quer dizer, nós ficamos 13 Grenais em vida. Tomara e o Renato vai conseguir, vai passar isso. Estou louco que aqui aconteça. Tá? 8 vitórias e 5 empates. Né? Então, tu vê, nós ficamos de 99 a 2002 ganhando, na pior das hipóteses, empatando. Então, isso, fantástico. Né? Isso é uma coisa que muito deixa a gente gaúcho, especialmente. O Grenal é uma coisa especial. Qual era outra coisa que tinha perguntado? Sobre a Libertadores de 2002 e aquele Libertadores roubo. A Libertadores de 2002 tem 2 episódios muito claros. Né? O primeiro deles foi a suspensão do Danley. Tá? Se vocês bem se lembram, o Danley foi expulso. Ninguém viu o que aconteceu. O Danley me jura até hoje, que é meu amigo até hoje, né, que não fez nada. Tá? Não sei, talvez alguém tenha feito alguma coisa, né? Mas houve uma suspensão. Sabe que na Sul-Americana é um tribunal de penas, não há defesa. Então nós perdemos o Danley por todo o campeonato. E sem a possibilidade de inscrever. Então, nós colocamos o Martini, né? Isso, foi o Martini, era o goleiro daquele episódio. Daquele episódio, né?
E foi muito bem, né? Meio inexperiente ainda, até 2 anos atrás ainda jogava futebol, então tu Isso. vê que ele era um jovem, né? Mas foi muito bem ao longo de toda a competição. Ah, tinha no regulamento da Libertadores que gol fora valia dobrado, tá? Ou melhor, não tinha o regulamento. Se tivesse, que nem tem, ou tinha até 2 anos atrás, o Grêmio teria sido classificado. O Grêmio perdeu de O Grêmio é 3-2 no 3 a jogo. 2 e ganha de 1 a 0 3 aqui, a né? 2, e ganhou de 1-0 aqui. Mas aqui aconteceu uma coisa terrível antes dos pênaltis. Antes dos pênaltis, né? O Grêmio fez o segundo gol, um gol do Cláudio Almir, e Uhum. o juiz deu impedimento do Luiz Mário, que estava caído bem perto da bandeirinha de escanteio, sem participar da jogada, sem absolutamente nada. Claro, estava na frente dos outros, mas lá fora, porque estava caído, né? Tinha participado da jogada e ficou caído lá. Tá? E aí houve os pênaltis. Pela primeira vez na minha vida, eu vi, e nunca mais se repetiu, de mandar cobrar de novo o pênalti em cobrança de pênaltis. Não podemos esquecer que eram os 100 anos do Olímpia. Do Olímpia. Né? 100 anos do Olímpia. Bom, mas na minha saída, eu entrei dentro do campo, porque a revolta era tão grande lá, eu fiquei preocupado. Puxa vida, vão agredir esse juiz ou coisa que o vale. Qualquer um estava com vontade de fazer, eu vou levar Eu esse vou cara até o ajudar, o senhor pensou, eu vou ajudar a bater. Aí fui lá e consegui conduzir o árbitro até o vestiário, né? E ele ficou muito, como é que eu vou dizer, agradecido por eu ter feito isso, e troço, e coisa, e começou a me dizer que tinha aplicado a lei de jogo. Ele falava bem português porque ele era argentino, mas dali de Libres, que era próximo do Brasil. E eu disse, não, tá bom, tu aplicou o jogo, mas o que tu deu no lance do jogador caído, que o Grêmio fez o segundo gol? Aí ele apontou para o bandeirinha e disse assim, auxiliar que sinalizou. Aí o auxiliar disse para ele, só disse que o jogador estava adelantado, interpretação é suja. Ou seja, um jogando para o outro. Claro, aí tu vê toda a coisa. Né? E aí Eu me tem os recordo episódios muito do seu vice de futebol na época, o Zé Otávio Germano, invadir o campo. Não, foi por isso. Essa era a minha preocupação. Né? Tu sabe que a Conmebol ela costuma ser muito rigorosa nisso. Né? E eu jamais poderia deixar o Grêmio, que no outro ano nós já estávamos de novo lá na Isso, Libertadores, isso. sofrer uma punição, né? Que não adiantaria nada. Né? Já tinha anulado o pênalti, já tinha mandado cobrar de novo, então não resolveria nada. Então, foi essa, mas foi realmente uma decisão absurda. Decisões absurdas sempre existem. Né? Agora, no sábado, o Grêmio ainda foi garfiado com todas as letras, não tem explicação isso. Tá, vamos dizer, é para todos. 4 lances no mesmo jogo, não sei se tem para todos. Mas vamos lá. Maravilha. Presidente, muito obrigado mesmo pela tua atenção, esse tempo que tu dispôs aí conversar com a gente. Certamente foi extremamente válido para quem consome aqui o canal. E, poxa, até uma próxima oportunidade, viu? Muito obrigado. Um abraço, Duda.